Mas muito bem, deixa eu só aproveitar aí o nosso momento de início, né, e agradecer aí a participação e vocês terem aceito aí o nosso convite, né, o convite do próprio Roberto aí, a quem eu agradeço também agora, a própria Viviane, que eu tive agora a oportunidade de conhecer, né, mas a ideia é a gente aproveitar esse espaço aí, essa hora e pouco, para falarmos um pouco aí desse momento, né, que a gente tem vivenciado, né, em especial o que isso tem impactado no nosso dia a dia da logística, né? Então eu sei que alguns sofrem mais, outros sofrem menos, né, mas de alguma forma aí nós estamos tendo que nos adequar a tal do novo normal, né, como alguns gostam de comentar. Então, a ideia é que a gente faça aí um espaço inicial, onde que vocês possam, né, em especial o Avenor, o Pablo e o Alexandre, né, vocês façam algumas considerações sobre esse momento, né, o que vocês têm vivenciado aí nas operações de vocês. Aí depois disso colocado, a gente abre para um debate, né, alguns comentários, considerações. Vocês também fiquem à vontade para fazerem perguntas entre si, né, não dependendo apenas de mim ou até mesmo do Coraza para dirigirmos isso. A ideia é que a gente faça realmente um espaço de debate, né, onde que a gente cria aí uma espécie de mesa virtual, onde que cada um possa estar colocando as suas contribuições. E a ideia é realmente a gente poder levar um pouco de experiência aí desse novo momento para os profissionais da logística. Fiquem aí à vontade. Por favor, Coraza. Para cada um fosse se apresentar, falar um pouquinho do papel de vocês em cada uma das empresas, que aí depois fica mais fácil para o público identificar e se identificar com os papéis, tá? Bom, eu sou o Paulo e trabalho no e-commerce de Samsung. Trabalho num escritório regional, então sou responsável por 7 países. Eu sou o Alexandre Faria, trabalho na Dafit e sou responsável pela operação dos centros de distribuição que a gente tem lá. Trabalho direto na logística. Conheço o Pablo aí da época do Walmart, tenho uma carreira quase que inteira aí sempre trabalhando nesse ambiente online, né? Passei por B2W, Cenova, Walmart, Saraiva já com os 2 modelos, então foi bastante tempo que eu trabalho muito com operação logística de e-commerce e estou atualmente na Dafit sendo responsável pelos CDs. Muito boa noite, satisfação estar aqui, né, a convite do Paulo e do Edson, né? Meu nome é Avenor, eu estou no Martins há 27 anos e cuido aqui, né, eu passei pela área de compras, pela área comercial, vendas e pela área de supply e logística, onde eu estou agora e respondo por toda a operação de logística e supply da empresa em todo o Brasil. Né? Edson? Bom, eu sou o Edson Carilo, eu sou sócio da Connection Brasil, né, e tenho também uma experiência aí parecida com a do Avenor, aí quase 30 anos, mas minha vivência aí em especial na área de logística. Muito bom. Bom, eu sou Paulo Coraza. Minha experiência é focada em tecnologia, sou consultor da Connection, atuei bastante tempo em supply chain, apoiando principalmente as empresas de varejo e indústria, né, da onde conheci boa parte das pessoas aí que estão aqui no time, sendo clientes ou sendo fornecedores da minha experiência de vida aí de supply chain, tecnologia, varejo, e-commerce. Então, eu acho que essa é a ideia de compartilhar esse conhecimento que nós temos aqui para nos ajudar mutuamente a entender esse novo momento aí do mercado. A ideia básica, né, desse nosso bate-papo é justamente explorar, né, como o Edson falou, entender esse momento que nós estamos passando, que eu acho que ele é um divisor de águas para o mundo e para nós também,
em especial logística. E eu queria, assim, primeiro saber, né, de vocês aí em cada um dos seus segmentos. Nós temos aqui um segmento de varejo, nós temos um segmento de distribuição e um segmento de eletroeletrônicos, de tecnologia pura. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o que é que vocês estão enxergando, vivenciando em cada um dos seus setores, esse chamado novo normal, ou seja, é uma mudança de comportamento do consumidor que necessariamente está trazendo um desafio novo para vocês, é uma mudança também no comportamento dos players aí da cadeia de abastecimento, da cadeia de suprimento, de todos os atores desse processo, tá? A gente gostaria de justamente entender essa mudança que vocês estão enxergando em cada segmento de vocês e como que vocês estão passando por esse momento, né? E quais são os pontos de atenção que vocês recomendam que a gente até possa hoje aprofundar nesse contexto supply chain logística. Gostaria de saber um pouquinho aí de trás para frente aí do varejo, né? Do Alexandre, como é que o varejo está enxergando esse momento aí, Alexandre? O que você pode compartilhar conosco? Bom, primeiro eu acho que a gente vem passando por um período aí de várias mudanças, né? A gente tem um período pós-pandemia que a gente está vislumbrando como vai ser, mas no momento imediato acho que a gente ainda vive um cenário de insegurança da população de maneira geral. Acho que tanto pelo vírus quanto pelo impacto dessa situação na economia. E o comportamento do consumidor automaticamente vem mudando atrelado a isso. A gente tem uma questão das pessoas terem que ter ajustado a vida delas, né? Seja home office, questão de escolas fechadas. Por outro lado, várias empresas adotaram redução de jornada, com redução de salário, suspensão de contrato. Também a gente viu aí empresas que desligaram muitas pessoas. Então, com isso tudo, a gente vê um consumidor um pouco mais conservador, pensando numa visão geral do varejo, com menos dinheiro para comprar já de imediato e provavelmente, olhando para frente, a gente deve ter uma perspectiva futura também nesse sentido, né? A gente quando vê as previsões de retomada da economia, a gente deve levar algum tempo ainda para ter uma recuperação. Então, com tudo isso, né, pensando também nas restrições naturais que a gente teve aí para o varejo físico fechado, shoppings, né, que agora estão reabrindo, a gente vê uma mudança também do comportamento do consumidor no acesso aos produtos e serviços, né? Falando do varejo especificamente, uma migração para o canal online, né? Tem alguns players grandes até que dão exemplo de como eles estão conseguindo, não vou dizer substituir, mas fazer uma venda muito boa, próximo do que era o target da soma dos dois canais, tendo só o online. Para quem é só online, como a Dafit, a gente tem visto um aumento de demanda. Apesar do varejo de moda, por exemplo, no nosso caso, como um todo, ele está caindo, né, pelo cenário geral, mas a gente, nesse momento, está vendo aí uma demanda mais forte no online. Claro que olhando mais para frente, com reabertura do físico, com esse cenário econômico não tão promissor, a gente deve ter uma mudança. Então, quando a gente olha para frente e olha para o ambiente da empresa, o que a gente vê claramente é um cenário mais instável, né? Difícil de fazer previsão de demanda. Ao longo desses últimos 3 meses, apesar de a gente falar, olhando o período acumulado, que a gente vê um crescimento de venda, a gente viveu primeiro uma queda, depois um crescimento, e não há um crescimento linear também, a gente tem oscilações aí ao longo do período. Está muito difícil quando você olha o que a gente tinha de histórico para planejar demanda e, consequentemente, capacidade do lado da operação. O cenário está bem mais complicado. Eu acho que, de uma maneira geral, as empresas vão precisar, na verdade, desenvolver cada vez mais a capacidade de ter uma resposta rápida às mudanças de ambiente. Eu acho que isso está acontecendo e, por algum tempo, a gente ainda provavelmente vai viver esse cenário. Eu acho que, do ponto de vista de quem não tem, por exemplo, um canal online tão bem estruturado, acho que está bem clara a necessidade de se adequar, né? Faz tempo que a gente fala, estou falando só de varejo, mas
Transformação digital é algo que está em discussão há muito tempo, né? Quando a gente fala até de home office, como um exemplo, há muito tempo que se fala de uma transformação, com as pessoas passando a fazer mais home office no futuro, né? Até pensando nos grandes centros urbanos, trânsito, toda a perda que existe aí. E acho que a pandemia, de uma maneira geral, ela acelerou algumas tendências, né? Esse futuro só está chegando mais rápido. Para a gente aqui, dentro da logística, a gente está tendo que olhar e se adequar a isso, né? Então, quando a gente vai para o ambiente, vou falar mais claramente da logística, né? A gente tem a necessidade de operar de uma maneira diferente que a gente operava, né? Isso não só internamente no centro de distribuição, mas mesmo quando a gente olha transporte, né? Uma das primeiras situações aí que aconteceram logo no início de março foi a dificuldade com as empresas aéreas. Então, para as longas distâncias, vou dar um exemplo nosso, né? A gente tem algumas pernas de transporte que a gente normalmente fazia transferência aérea, e isso ficou impossível de ser feito, a gente teve que buscar alternativas. É claro que tem impacto no cliente, a gente tem que buscar como mitigar isso. Dentro do ambiente da operação, acho que é a regra número 1 para todas as empresas, seja na operação ou qualquer escritório, mas acho que todo mundo tem como regra número 1 a prioridade da saúde e segurança dos funcionários. De uma maneira geral, converso com várias empresas, a gente anda tendo muitos fóruns aí, e é bem claro como todo mundo trabalhou muito forte, vem trabalhando muito forte em cima de protocolos de higiene e segurança, revisão do ambiente de trabalho, políticas de viagem, no momento praticamente quase ninguém está fazendo, né? Só casos muito específicos, mas claramente a gente tem acho que uma rediscussão também a respeito do próprio papel dessas áreas administrativas, né? Como elas serão estruturadas e que propósito elas servirão. E quando a gente vai para o ambiente operacional, também a gente teve que mudar bastante, e acho que, não vou dizer que é bem um trade-off, mas é um momento de olhar e dar mais foco em situações que priorizem a segurança e a saúde da equipe, dos funcionários, do que a produtividade ou o menor custo em si, né? Acho que a gente tem diversos exemplos de medidas, posso comentar alguns, claro, máscaras, luvas, EPIs, acho que isso é o básico, né? Medição de temperatura, são coisas que a gente está fazendo o tempo inteiro, higienização individual, né, das pessoas e áreas comuns. Acho que tem mudanças como horário de trabalho, carga horária. A gente, por exemplo, acabou tendo uma redução da carga horária dos times, operação rodando em 3 turnos, para evitar que tivesse qualquer overlap entre eles. A gente optou por ter todos os times trabalhando em um dos 3 turnos, nenhum em administrativo, e com um intervalo de tempo entre eles para evitar qualquer contato entre as equipes. A gente, dentro da operação, estruturou um layout, né, revisou o layout, pensando muito em distanciamento social. Então, isso vai desde marcações no piso para locais de acesso, como entrada, né, marcação de ponto. Em alguns ambientes que a gente tem que as pessoas às vezes ficam aguardando e pode ter uma aglomeração, até as estações de trabalho em si, também fazendo revisão, readequação, ou implementando estruturas físicas que, quando você não consegue, de fato, manter uma distância maior, implantando alguma estrutura física de proteção para ajudar. Quando a gente pensa em ambientes comuns, como refeitório, fretado também, né, redução de ocupação, mudança do layout, mudança até da forma de servir, os equipamentos que são usados de uma maneira geral. Acho que a adoção de checklists, procedimentos, a gente, pelo menos, e não é só da FIT Brasil, dentro do grupo GFG, a gente tem até uma estrutura central de governança que está falando com todos os mercados e batendo diretrizes, alguns procedimentos a serem seguidos. Então, a gente tem dentro do nosso ambiente isso. Imagino que as empresas, de uma maneira geral, estão tratando assim, criando checklists, auditorias, reports, né, uma estrutura de governança para ir acompanhando, monitorando como está esse ambiente. E conscientização das pessoas, né? Não só dentro do ambiente de trabalho, acho que isso é algo que a gente tem um controle maior, né? Acompanha o tempo inteiro a equipe ali, mas fora também, né? Principalmente agora, acho que é um momento mais delicado com relação a isso. A gente vê, falando do caso do nosso CD, a gente tem uma operação em Extreme em Jundiaí, a gente vê um aumento de casos na cidade, bem acelerado. Não tivemos impacto ainda dentro da nossa operação, mas a gente vê esse ambiente externo como um fator de risco, né?
Então, de uma maneira geral, a gente teve que rever e acredita que quase tudo, ou a grande maioria das iniciativas que a gente colocou em prática, são coisas que vão continuar. Então, um novo modo de trabalhar, um novo modo de operar, e a gente deve ter que seguir por um bom tempo assim, e aos poucos a gente vai ter que ir avaliando, né? Eu acho que, no contexto geral, olhando para o varejo, isso é um resumo para a gente começar a conversa. Joia. Acho que a gente vai ter que recorrer a vários pontos que você comentou aí. Queria ouvir o Avenor, né? O Martins aí operando na cadeia de distribuição, a gente até ouviu, é uma das áreas que eu acho que recebeu bastante feedback da indústria, dizendo é uma área que não deixou a peteca cair, ou seja, os supermercados, todo o consumo foi mantido, pelo menos daqueles estabelecimentos que se mantiveram abertos, os supermercados e áreas de conveniência, né, essenciais. Eu acho que o Martins tem um papel bastante significativo nessa cadeia de abastecimento, né? Como é que vocês aí do Martins, Avenor, estão atravessando esse momento aí? E dentro da tua área de logística, de supply chain, aí, como é que vocês estão imaginando esse novo momento aí? A metodologia nossa aqui de gestão desse momento aqui é que é um dia de cada vez, orçamento semanal e mensal, tá certo? Abandonamos o resto, entendeu? Não dá para se pensar em nada diferente disso, né? Por exemplo, amanhã, na nossa reunião, amanhã, dia 19, nós vamos começar a discutir o que nós vamos como é que vai ser o julho. O junho já está mais ou menos definido e a gente vai começar a discutir o julho. Nós passamos por um momento inicial de um março de retração, um abril que a gente esperava que seria um mês, digamos, ruim, e foi um mês bom, entendeu? Não foi ruim. Maio explodiu e junho segue assim muito bem. A gente está hoje, do ponto de vista de demanda em todos os negócios que a empresa atua, eu diria para vocês, nós estamos em torno de 32% a 35% acima daquilo que era a nossa expectativa de venda normal. Evidentemente, isso coloca uma pressão gigantesca na nossa área de operação, né? Só resgatando aí, a gente chega mensalmente em 5.660 municípios, né? E 2.619 distritos, né? Tem um distrito também que é certo que a gente chega. Então, tá assim, não dá para falar muito de como é que vai ser o futuro, não. O futuro é incerto e a gente está vendo ele todo dia, entendeu? Todo dia um estado que baixa uma legislação, é uma cidade que tem um lockdown, entendeu? É o comércio que só pode abrir segunda, quarta e sexta, ou outras que só pode abrir até as 3 da tarde e tem toque de recolher, e começa vamos dizer assim, junto com a pandemia, a gente está falando aqui, nós temos a infodemia, né? Entendeu? A informação de todo lado, de todo jeito, é um negócio meio amalucado aí. Mas, em linhas gerais, a gente entende, o que a gente observa, é que o grande ganhador de tudo isso, Paulo, dentro do que você falou, é a loja de vizinhança, né? A gente vê as grandes superfícies, né, as lojas físicas, as lojas grandes perdendo, os shoppings praticamente não vendem, e a loja de vizinhança, nem tanto de conveniência, mas a de vizinhança está assim, o pessoal sabe o que tem na gôndola, parece que está vendendo, né? Até a gente tem renda ainda, tem emprego, o efeito da perda de emprego ainda não chegou nas lojas ainda. Outra coisa que fica bem claro também, eu acho que vai um ponto interessantíssimo, é essa recanalização da renda do consumidor, né? No primeiro momento, se a gente for pensar, principalmente março e abril, todo mundo repensou como é que ia gastar o seu dinheiro, como é que ia gastar a sua renda, né? E é muito difícil você cortar, por exemplo, o supermercado, cortar a farmácia e cortar algumas coisas essenciais. Então, esses aí ganharam, né? Porque tem muito comércio que não está abrindo de forma intercalada e, com isso, perde venda. Mas a renda está aí, os caras estão, assim, as pessoas estão gastando, né? Esses setores ganharam, né? E para nós, assim, tem duas coisas que estão assim numa mudança acelerada. A primeira já foi dita aí por todos vocês, que é a questão comportamental, né? Entendeu? O velho consumidor com o novo comportamento,
né? O ponto é esse, né? Porque eu acho que provavelmente não tem nenhuma pessoa no Brasil que está com o mesmo comportamento que tinha em janeiro e fevereiro. A gente teve que mudar ou se adaptar. Então, essa é a primeira grande mudança. Isso traz, evidentemente, mudanças na matriz de consumo, tá certo? Que afeta toda a cadeia, né? Afetando. E uma cadeia, que há que se comentar que no momento ela encontra, de certa forma, desorganizada, né? As cadeias deram uma desorganizada, né? A gente vê as questões de produção, de custo, uma certa lentidão, rupturas, você vê overstock de algumas coisas, você vê uma pequena inflação voltando, a variação de câmbio, entendeu? Tá um negócio meio estranho, né? Ainda, né? Não tem muita, digamos assim, não tem muita clareza nisso. E outra mudança, essa veio, né? Até o próprio Alexandre fez um comentário aí, que é a aceleração do digital. E o digital em todos os sentidos, é o digital do e-commerce, é o digital do sistema bancário, entendeu? As pessoas estão sendo forçadas, essa seria a expressão, a usar o digital para tudo. Então, veio para ficar. A nossa visão traz uma necessidade de maior velocidade pela transparência, viu? Assim, a gente dá respostas melhores e mais rápidas. Talvez não agora, porque agora dá para pôr, a gente brinca aqui, aí tem muita coisa que está dando para pôr a culpa no Covid, entendeu? Tá certo? Mas em breve não vai ser possível. Então, assim, vai ter uma necessidade de melhores respostas e respostas mais rápidas, né? E, na verdade, o grande desafio nosso aqui que a gente vê é como lidar com esse momento de incerteza com o nosso papel, né? Sabe? Não é um negócio fácil. Então, é um dia de cada vez, uma semana de cada vez, planejando um mês, né? É o que a gente consegue. É a visibilidade que a gente consegue ter. E como ponto de atenção e envolvendo toda a área comercial do Martins e de logística também, como é que se comporta e como é que você vai se comportar a demanda de agora em diante com todos os aprendizados que estão aí, aprendizados normais e aprendizados forçados, né, que o mercado tem. E do ponto de vista muito bem explorado aí pelo Alexandre, né, eu diria que toda a parte de prevenção das nossas equipes, CTs e tudo, tá certo? É ponto fundamental, até porque a gente acredita que no futuro isso pode trazer, sim, uma indústria de reclamações trabalhistas, tal. Tem que ter um cuidado enorme com isso aí, registrar, tá certo? Porque pode dar, sim, um problema no futuro. Tem margem para muita discussão em torno disso aí. Então, além de toda essa parte de prevenção, tá certo? Que é fundamental agora, a gente tem investido muito também em que a gente chama aqui de suporte emocional, né? Porque nós temos aí um universo de motoristas, entregadores nas ruas e não é um negócio fácil. Então, tem que dar um suporte emocional para essa pessoa, as operações dos nossos centros de distribuição. Então, assim, conversar bastante, conscientizar bastante, que as pessoas não têm o mesmo nível de consciência que a gente brinca aqui, que é da nossa turma do back-office aqui do escritório. E aquela história, né? Tá muito atento, porque é o momento de repensar basicamente tudo, e aqui não é um jargão não, mas é o momento de repensar tudo, né? Certo? É o momento de repensar tudo. A gente sabe como é que foi o mundo até agora, mas daqui para frente não temos certeza nenhuma, né? É uma incerteza constante, né? Como é que vai ser? É isso, né? O papel nosso é de ajudar em tudo que for possível, interna e externamente, para ajudar as cadeias, né, de certa forma, a se reorganizarem novamente. Bom, vocês já citaram várias coisas, não? Eu tomei nota de algumas. O que também está acontecendo dentro desse espectro da mudança do consumidor é que a gente está ganhando muitos consumidores novos, não? Há um incremento quase que é uma nova fundação da internet brasileira, não? Porque são muitos milhões de pessoas que
que não tinham a preferência da internet para fazer as compras, mas forçado pelas circunstâncias, entraram no mercado. E as tendências indicam que talvez eles não saiam. Então, temos um desafio grande, porque eles não estão acostumados. Então, todas as expectativas, sejam boas ou ruins, as experiências vão a determinar o perfil de toda essa camada de consumidores novos, não? Acho que também que quem faça direito vai ganhar a confiança deles, não? Quem entregue no prazo, quem possa cumprir a promessa. Acho que esse é assim, o mais importante. Com respeito às transformações digitais, já vi várias, como se fala em português, vi várias tiras cômicas falando sobre que, infelizmente, não, o Covid é o agente de transformação digital das empresas, né? Realmente acelerou as coisas, uma tragédia gigante que fez acelerar as coisas. Iriam acontecer, mas estão acontecendo muito mais rápido do previsto. Eu particularmente trabalho nisso, né? Estou num manufaturador que está entrando, querendo fazer essa transformação digital, assim que também fomos assim como arrasados pela crise, não? Para acelerar todas essas transformações digitais. Acho que é isso, porque os demais vocês já colocaram as coisas. Nós estamos trabalhando fortemente, ao menos eu, como estou tão responsável dessa parte digital, de poder integrar as experiências, não? Também estávamos fazendo isso, mas obviamente agora se acelerou. Os projetos de multicanalidade e de omnichannel estavam no roadmap deste ano, mas agora estamos fazendo com uma velocidade que não tínhamos previsto, não? Em todos os países temos lojas físicas, e essas lojas físicas podem participar da cadeia de suprimento, não? Podem participar mais ativamente e não somente como uma loja pública. E é nisso que estamos trabalhando agora fortemente, em integrar todas essas lojas dentro de um ecossistema de e-commerce. Começamos com algumas pequenas iniciativas. Já estamos em parceria com Rappi para fazer algumas entregas, não? Para poder usar essas lojas físicas. E há muitos outros projetos que estão neste momento em andamento para poder integrar a elas na cadeia de suprimento. Essa também é uma mudança que foi acelerada por causa da crise. Você que tem a visão da indústria, né? Eu acho que cabe para a pergunta e cabe para todos, que é um questionamento que nós da Connection fazemos, né? Quando a gente fala de digitalização, a gente sempre pergunta quando a gente sempre faz projetos, por exemplo, de automação comercial, de centros de distribuição, de redesenho de malha logística, né? Se fala muito, assim, o propósito de um centro de distribuição para atender o mercado. E tanto quanto o Alexandre e o Avenor, você comentaram que essa coisa da mudança de comportamento indo para um canal mais digital, né? Agora, eu acho que a pergunta vale para você, começa por você, depois a gente expande. Como é que a sensação que dá que a loja agora, que era a base, né? Todas as empresas de varejo e de indústria sempre enxergaram a loja, né? O varejo tradicional como grande negócio, e o online era sempre aquele, fora a questão das plataformas, das empresas que têm plataforma digital, que é o caso da Dafit, que opera no online,
A loja virou um segundo agora, uma segunda opção, não é mais a primeira opção, ou seja, se a gente começa a perceber, ir na loja talvez seja um mal necessário agora, ou isso é só passageiro. Como é que vocês estão enxergando isso do ponto de vista da Samsung, já que vocês têm o Brand Shop, né, tem a rede de lojas físicas, e aí extrapolando um pouco para Martins, como é que vocês estão enxergando isso? Começando aí pelo... A primeira observação é que, de fato, né, as pessoas aí estão passando por um processo de inclusão digital no mercado, né? Vamos chamar de inclusão digital, de certa forma até um pouco forçada. As rupturas no varejo, de uma forma geral, estão empurrando as pessoas também para o digital. Entendeu? Você vai comprar, principalmente um bem durável, você não encontra, o cara vai para a internet na hora e vai aprender, e está aprendendo, né? Tá assim, né? Só para vocês terem uma ideia, né, os canais do Martins digitais, né, a gente tinha aqui em torno de expressão, em torno de 15% da nossa venda entrava via os canais digitais. Hoje está muito próximo de 50%, entendeu? Tá certo? Então foi um negócio assim, uma mudança em 90 dias, em 3 meses, assim, abismal, né? Outra coisa que a gente precisa entender, a gente fala de Brasil, né, e aqui eu queria que isso ficasse muito bem registrado, eu queria falar de Brasis, né? Nós temos 2 Brasis hoje, o Brasil dos grandes centros e o Brasil do interior, tá certo? Então, o Brasil do interior se comporta de forma diferente, tá certo? Não é tão diferente assim, não é uma diferença tão gigante, mas ele é diferente dos grandes centros, entendeu? Então, você vai, sei lá, dando um exemplo, o interiorzão do Paraná não é igual a Curitiba. Não está igual Londrina, Maringá, Cascavel, Foz, mas você vai lá em Medianeira, a coisa está um pouquinho diferente. Então, tá certo? E quando você vai para os nossos grandes rincões aí, existem outros Brasis, né? Certo? Então, assim, e o pessoal desse interior também vem rapidamente se ambientando com o digital, né? Com o digital, né? Que eu diga principalmente aí os bancos. Os bancos explodiram no digital, né? Sabe? Também, né? Então, que a gente esteja bem atento a entender essa evolução, né? Se a gente observar isso, vocês vão ver que o Brasil do interior, e a gente tem essa informação, nosso crescimento de receita aqui ele é muito maior em cidades com uma população inferior a 200 mil habitantes, tá certo? E quanto assim, inferior a 100 mil, cresce muito mais. Até porque esse Brasil ele não foi tão afetado pela a supressão da renda, entendeu? Né? Tá certo? E o Brasil também do agronegócio, que continua bombando. O agronegócio do Brasil continua bombando. Tá certo? As indústrias, a indústria de serviços, tá certo? Sofre muito, mas o agronegócio está, e no interior as coisas vão muito bem. Entendeu? Existem 2 Brasis hoje, de qualquer ponto de vista que a gente vai analisar hoje, vamos olhar o comportamento desses 2 Brasis. Você perguntou sobre as lojas, Paulo. Faz tempo, na verdade, que acho que não dá para dividir tantas coisas. Acho que as lojas são parte da cadeia e está se transformando a participação na cadeia que elas têm. Então, hoje são mini centros de distribuição, também são um ponto de contato com o cliente. Então, e acho que também, novamente, é um processo que já tinha começado. O que acontece é que agora está se acelerando. Muito provavelmente também tem muitas companhias que são somente digitais, não? Pure online, que estão pensando em ampliar sua cadeia e colocar lojas físicas. Assim como o cara que tinha lojas físicas está se expandindo para online. Então, acho que isso é uma transformação que já estava acontecendo, só que agora se acelerou. Eu, curiosamente, aprendi isso mais fortemente no trabalho anterior, no Grupo Pão de Açúcar, quando a gente redesenhou um pouco a operação, foi expandir baseado um pouco na força
de distribuição da própria loja. Então, e isso estamos falando de vários anos atrás. Então, acho que já é um movimento de indústria. Quanto contribui um centro de distribuição hoje em dia? É uma resposta que não saberia dar, não sei. É muito complicado. Acho que os centros de distribuição chegam num momento que não conseguem se pagar. Há um momento em que a conta não fecha. Então, o centro de distribuição é como um organismo vivo, que você vai balanceando as forças dentro dele. Chega um momento em que você tem que tomar uma decisão com respeito a esse organismo vivo, não? Se expande, se fica menor, sei lá. Acho que a beleza desse trabalho justamente tem que não há muitas respostas, não? Sobre como gerenciar um centro de distribuição. Edson, você... Eu ia até comentar com o Edson, porque a gente estava discutindo um pouco isso durante a semana, né? Qual o impacto que essas mudanças de volume, né? Mudanças de perfil, causariam na operação de CD, na operação de centro de distribuição, como o Pablo puxou. Então aí, Edson e Alexandre, fica à vontade, aí queria ouvir de vocês. Só um breve comentário, né? A gente não foi apenas a questão da Covid que começou já um processo de transformação, né, nessa proximidade com relação ao cliente, né? A gente já vê iniciativas na Europa, Estados Unidos, em especial na Europa, né, o conceito do micro-fulfillment, né, onde você vai levando cada vez mais próximo, né, do consumidor essa possibilidade de você fazer tanto o atendimento, né, quanto a última perna de entrega, né, a tal do last mile. Então, isso foi acelerado, né? Então, a situação de pandemia, né, o que ela fez foi acelerar algumas iniciativas que a gente já vinha experimentando há algum tempo, né? Então, a gente não consegue assim elencar assim o que foi criado, né, a partir desse novo ambiente, né? O que a gente teve foi uma aceleração aí de algumas iniciativas que a gente já percebia. É claro que existe, né, o Alexandre começou a comentar um pouco das iniciativas dentro, né, da operação, dos centros de distribuição, né, em especial na questão do contágio, do contato dos colaboradores, né, mas a gente teve um impacto, como também ele meio colocou, com relação aos modos de transporte, né. A gente teve um impacto na malha aérea, né, com a redução drástica aí da oferta de voo, né, e como isso, de alguma forma, foi acomodado no meio rodoviário, né, que é o meio que a gente mais utiliza, né, mas mesmo assim, no meio rodoviário, a gente tem a questão do contágio, né, do próprio motorista, algumas dificuldades até que a gente ouvia, né, de quais são os pontos aí onde que eu posso fazer uma refeição, um intervalo, um descanso, alguma coisa aí, né, com essa necessidade que a gente tem no modo rodoviário. Então, a gente está tendo que fazer essa adaptação, né, precisando mais de transbordos, né, para poder criar uma estrutura, uma malha de distribuição rodoviária mais eficiente. E é bom, né? As ferramentas estão cada vez mais à mão, então o uso de ferramentas para roteirização, interatividade, isso se popularizou também, né? Então, facilitando aí essa capacidade nossa de poder ter um controle maior. Quer comentar, Alexandre? Eu ia complementar o que o Paulo tinha dito, vai em linha do comentário do Edson também. Acho que assim, existe uma mudança do papel da loja, né? Não é que a loja fica em segundo plano, mas no mundo inteiro aí, nos mercados mais avançados, a gente tem exemplo, né?
nome bonito tem de monte por aí, né? O pessoal fala de dark store, inventa um monte de nome bonito, mas nada mais é do que usa lá a estrutura da loja física para você entregar direto para o consumidor final. E pegando o gancho do comentário do Carildo, um momento como esse, que a gente tem malha aérea e com dificuldade de utilização, quem tem um estoque avançado lá faz a expedição direto da loja e tem um prazo de entrega bem melhor. Então, você consegue utilizar uma estrutura física em cima de uma escala, quem tem uma grande rede. Outro dia eu estava vendo um comentário do próprio Frederico, do Magazine Luiza, né? Falando sobre como eles estão utilizando toda a estrutura de loja física para entregar direto para cliente. Claro, hoje as lojas ainda estão fechadas, mas mesmo antes disso e após a reabertura, essa transição de papel aí é algo que já estava acontecendo. E quando a gente olha para o online puro, vou dar o exemplo da Dafit, também o consumidor ele não quer somente ter uma opção que é receber na casa dele. Então, o consumidor quer conveniência. Ele quer ter a opção de comprar online e receber em casa, ele quer comprar online, passar numa loja, retirar, passar em um lugar, local. Ele quer ter uma experiência falando de moda, né? A gente tem empresa parceira da GFG lá na Rússia que ele é um ponto de retirada, mas que ele pode provar um produto também, já que é roupa. Então, o consumidor ele quer conveniência e pensar que ser somente o e-commerce, entregando direto no endereço final do consumidor é a solução, não é isso que atende o anseio dos consumidores. Né? O que a gente olha de exemplo que tem aí, até fora do Brasil, mas mesmo para a realidade daqui, é uma tendência em que não existe espaço nem só para quem é puramente varejo físico, nem quem é só puramente varejo online. Você tem que promover a experiência que o cliente deseja, o consumidor em mudança. Acho que a pandemia ela deu uma acelerada, acho que ela inclui algumas preocupações adicionais, mas, de fato, a gente vem passando por uma transformação. O Paulo falou isso, já faz algum tempo que a gente vem passando por uma transformação, e é mais um capítulo. Acho que é um capítulo que não é esperado agora, que está acelerando algumas coisas, mas é um processo que já vinha acontecendo. Né? Legal. A gente tem conversado bastante, assim, acompanhado essa movimentação do que nós estamos chamando de omnichannel, né? E o que nitidamente dá para entender pelo perfil, pelo viés da tecnologia, é que na medida que você tem as especializações, né, as empresas que sabem coletar o pedido do cliente da melhor forma, oferecer para ele alternativas de coleta do pedido, capacidade de visibilidade de onde está esse estoque, que eu tenho o pedido na mão, falei, tá, eu vou atender esse estoque, esse pedido dá a partir de onde, né? E combinar todo o custo de servir, né? Eu vou fazer uma promessa para o meu consumidor final, seja em qualquer setor, eu preciso saber muito bem combinar o quanto ele quer pagar por isso e combinar onde é que está esse estoque, quanto eu vou gastar para ir buscar esse estoque onde ele está e levar para o melhor ponto de consumo ou o melhor ponto de coleta que esse cliente queira, seja em casa, seja numa loja. Olhando por esse aspecto, dá a impressão para nós que estamos lidando um pouco com essa questão mais tecnológica, que tem empresas que já estão um pouco mais bem preparadas para isso, já se prepararam ou enxergavam esse modelo operacional de uma forma mais transparente, mas nitidamente tem uma série de empresas que a gente tem visto como uma oportunidade para melhorar essa capacidade de conectar o pedido, conectar o cliente, conectar a capacidade de pagamento, conectar onde está o estoque. Olhando por esse aspecto, vocês estão enxergando dentro do setor de vocês, principalmente, sem precisar ficar preso à própria empresa, mudanças por exemplo, de modelo de malha logística, mudança operacional dentro dos armazéns, pensando que agora eles têm que ser mais dinâmicos. Onde é que vocês enxergam investimentos ou enxergam oportunidades de mudança nesse segmento de logística mesmo? Olhando para dentro do armazém, olhando para a malha logística, olhando até por uma proposta que o governo muitas vezes sinaliza de que vai mudar a malha fiscal, né? Vamos equilibrar tudo, vamos desintermediar a malha fiscal. Como é que vocês estão enxergando agora, já que a gente está falando que o Covid acelerou mudanças, né? Vocês acham que ele pode também motivar as empresas eu vou modernizar meu CD, eu vou criar um modelo de malha logística diferente, eu vou buscar modais de frete, né? Digitalizar esse processo de compra de frete,
deixa eu direcionar um pouquinho aqui para o Avenor. Como é que o Avenor está vendo isso? E depois Pablo e Alexandre e Edson passam um comentário, só para a gente fazer rodar a mesa aí. Aí agora você... o Paulo sabe de um projeto que nós temos aqui que está... Agora Não tá foi combinado não, Avenor, não foi combinado não, viu? Na verdade, é o que a gente batizou tudo que você falou aí, o resumo de, digamos, de um projeto, um guarda-chuva bem maior que a gente tem aqui, bem mais amplo aqui, que chama de Logística 4.0, entendeu? Que engloba tudo, exatamente tudo que você expôs aí. Uma das observações importantes, a primeira ênfase que tem que se dar na questão dos impostos e tributos no Brasil. Não tem como ser, até porque uma equação básica. Hoje eu costumo dizer que, no nosso caso aqui, os tributos e os impactos deles, né, no nosso negócio são 4 vezes maior que o custo logístico, né? Então, não tem como hoje, digamos assim, você pensar numa rede, numa malha hoje, tá certo? Sem analisar, tá certo? O impacto do custo tributário, sob pena de ficar fora de mercado, perder competitividade, né? Esse é um ponto. E outro ponto é que eu tenho dito sempre para a nossa equipe aqui, o Paulo sabe disso aqui, que a logística nossa, né, a gente tem que ter planta, mas não pode ter raiz. Né? Tá certo? A gente tem que ter planta, mas não pode ter raiz, porque mudou uma legislação, mudou um negócio, aí você muda a planta sem ter que arrancar a raiz, você criar a raiz, tá certo? Igual queiramos ou não, aqui a gente não gosta muito de falar isso, mas eu falo bastante. O Martins ele é mineiro, ele é meio uberlandizado, né? Ele é de Uberlândia, tem uma dificuldade muito grande de pensar fora de Uberlândia, né? Mas o que a gente busca sempre, eu insisto muito com a equipe, a logística nossa, ela tem que ter mobilidade, flexibilidade e agilidade. Entendeu? Por isso que eu falo, é planta sem raiz. Eu não quero raiz, não. Então, aí, CD próprio? Não, é terceirizado, né? Moderno? Sim, AAA, né? Tudo muito bem pensado. Você sabe, aí você está nos ajudando aí no 4.0, aí aquela idealização nossa aqui de como é que as coisas têm que ser, né? E é tudo que está sendo dito aí. Estamos falando de ponto de apoio, estamos falando de pick-up point, né? Tá certo? Se a gente for pensar bem hoje, né, o Martins, nós temos hoje 240 mil pick-up points no Brasil, potenciais, né? Tá certo? Então, assim, é o que a gente pensa, né? A logística 4.0, é como a gente está imaginando isso tudo. A gente chegou ao ponto de, só para exemplificar e fortalecer o exemplo, amanhã, exatamente amanhã, a gente começa a usar as aeronaves da empresa para fazer transferência de produto, onde tem uma necessidade de um nível de serviço muito melhor. O acionista está abrindo mão das 2 aeronaves da empresa para fazer transferência de produto. Bacana. Entendeu? Bacana, só para você ver como é que é. Em função uso do ativo, né? Uso efetivo do ativo disponível, né? Exatamente. É isso aí. Né? E assim, de olho, né? Logística é digamos assim, o organismo vivo, né? Que no Martins, o outro nome aqui de organismo vivo, diante de tudo que a gente faz e a forma que a gente faz, a gente brinca aqui que é a maquininha de fazer doido. Né? Muda tudo toda hora. Entendeu? Então, assim, haja capacidade de planejar, de desplanejar e replanejar, né? Então, e executar. Né? E a cada dia com uma pressão maior em cima de custo. Né? Pressão em cima de custo 24 horas por dia. Como fazer cada vez mais com cada vez menos, até quem sabe um dia fazer tudo sem nada. Né? Deve ser isso. Legal. Pablo, vocês aí com uma operação na América Latina, operação Coreia, como é que Amazônia, como é que você enxerga aí o impacto desse momento aí de ser mais ágil aí? Como é que você tem sido cobrado aí pela tua área para ser mais ágil aí na digitalização desse negócio todo? Somente olhando para esta parte de ir mais direto ao público, acredito que uma grande transformação também que está se acelerando, obviamente já tinha começado também, né? Mas é a de transporte, né? O transporte já não vai conseguir ser como era antes da pandemia, já mudou. E é que o caos vai se organizar, né?
Então, eu não, sinceramente, não sei como vai ser. Sei que temos algumas coisas, algumas startups que já tinham sido criadas com anos de antecedência, já estavam oferecendo serviços, tá? Mas eu não sei. Essa vai ser uma reestruturação gigante dentro do mercado. Não consigo imaginar como vai ser. Sei. A gente imagina muitos contratos, né? Que as empresas têm os contratos fechados com redes de transporte e na medida que você precisa dessa flexibilidade, não pode ter raiz, que nem o Avenor falou, né? Se você não tiver a opção de falar, bom, eu vou contratar frete aonde eu tenho frequência, onde eu não tenho frequência eu vou ter que comprar oportunisticamente, né? Então, imaginando aí, principalmente acho que a Dafit aí que depende essencialmente aí do transporte, eu acho que esse é um ponto crítico aí, né, Alexandre, para você escolher como chegar rápido, né, e em qualquer canto e como colaborar com as empresas, né? A gente está vendo empresa de transporte virando restaurante, né? Quer dizer, não vou falar o nome das empresas aqui para não fazer merchan, mas assim, você fala, cara, eu estou comprando comida de uma empresa de tecnologia, né? Como é que é isso, né? E saiu no LinkedIn outro dia uma coisa interessante, que a B2W ia vender lanche do McDonald's, né? Eu achei fantástico, porque do meu tempo, né, sem querer denunciar a idade, né, a gente comprava cachorro quente na loja americana, né? E agora vai poder comer Big Mac. É interessante essas mudanças, né? E é tipicamente me parece que é aproveitar uma oportunidade de uma excelência operacional para dar uma promessa diferente, né? Um negócio como a Dafit aí, eletrônico, como é que vocês estão vendo esse desafio de custo aí de transporte, de encaixar isso no preço? Como é que você está vendo isso, Alexandre? Assim, de fato, assim, Tarefa um grande fácil. desafio. É um grande desafio e até assim, vou fazer um comentário adicional. A gente olhando para o e-commerce de uma maneira geral hoje, é evidente o crescimento das plataformas de marketplace, né? Sejam elas puras, como o Mercado Livre, sejam os outros players grandes do mercado que desenvolveram e estão vendendo bastante dessa forma. B2W, o próprio Magazine, da Dafit tem sua plataforma, Zenova também, né? Varejo. E quando você vai para esse ambiente de marketplace, um fato que a gente tem no mercado hoje é que ainda existe uma dependência grande de correio. Grande parte dos sellers acabam usando a estrutura de correios e a gente está vivendo uma situação difícil, né, do ponto de vista de atendimento correio, com muita dificuldade. Tem algumas regiões eles estão com bastante dificuldade para fazer atendimento, a gente está tendo muito impacto de prazo bem mais dilatado, reclamações de clientes, é um gargalo evidente. Então, de uma maneira geral, esse mercado vem crescendo bastante em direção à operação de marketplace, só que essa estrutura de transporte, existem os players, sim, que estão investindo e tem os seus serviços de envios, né? Os varejistas usando a malha deles de transportes para fazer também entrega dos sellers. No nosso caso, a gente também tem uma frente nesse sentido, dentro da Team Views, mas eu vejo isso ainda como bastante incipiente frente ao tamanho da demanda, né, o potencial de crescimento. Então, de fato, aí a gente tem um grande gargalo. E falando de operação própria, realmente, assim, são restrições que apareceram, né? A gente falou já sobre as companhias aéreas, mas também com um cenário aí diverso no Brasil, né? Estados com situações bem diferentes, já teve lockdown em um, restrições em outro. Essa falta também de coordenação dos órgãos governamentais, ela atrapalha bastante, né? Você tem centro de distribuição numa cidade que tem um decreto que coloca uma regra, em outra cidade que coloca outra. Então, assim, além da gente ter que tentar se adequar do ponto de vista de capacidade, de prazos a serem atendidos para manter o nível de serviço, a gente tem diversas outras situações que são decisões externas, fatores externos entrando ali. Mas, e sem prazo, às vezes, né, Alexandre, para poder fazer sem prazo, sem prazo. A partir de amanhã, né? Prazo, exato. Sai o decreto, muitos saíram no fim de semana valendo a partir de segunda-feira.
ou no máximo da sexta. Quer dizer, pô, passo o fim de semana tentando quebrar a cabeça ali para ver como é que vai se adequar com aquela situação, né? E decreto do tipo, a gente já viu um de toque de recolher a partir das 18 horas. E aí você tem que organizar tudo, como que faz, fretado não vai poder andar na rua, o time não vai poder chegar, você tem que mudar o horário inteiro de operação, porque e aí, você está trabalhando, quebrando o turno para não ter sobreposição de pessoas, você vai colocar todo mundo no mesmo turno, assim, são situações, às vezes, não vou dizer que absurdas, mas Aí falta máquina, falta coletor, falta rádio. falta tudo, então Farta tudo, é né? bem Tremenda difícil. fartura. E falando de transporte, assim, a gente depende de vários parceiros, né? A Dafit trabalha com mais de 20 parceiros de transporte, e só que eles também, assim, têm dificuldade de conseguir flexibilizar essa capacidade dessa forma, né? Da maneira que oscila a demanda, não é assim, né? Não é tão fácil quanto a venda, né? A gente tem especificamente uma situação em uma das linhas de produtos que a gente teve um incremento de venda recente de 300%. Assim, dentro do CD, a gente foi lá, se virou, está conseguindo chegar. Chegou em 200, está próximo, está mapeado como chegar para atender esse incremento de 300. Mas como é que você faz para colocar na rua isso e fazer entrega, né? Você senta com os parceiros, né? No caso lá, a gente tem o Gustavo Belo, que é um pai meu, responsável direto por isso, está discutindo com os parceiros, mas não é tão rápido assim. Então, de fato, essa malha de estruturar essa malha de transportes é bem complicado, né? A gente tem Até porque ela bastante está cheia também, dificuldade. é preciso que se diga, está cheia de incertezas, né? Você vê, eu tenho um mapeamento aqui dos impactos nossos aqui na área de transporte. Uma coisa que a gente não imagina, por exemplo, né, com a nossa frota, Martins não tem manutenção mais. A gente, ao adquirir frota, a gente fecha com Mercedes, Volks, né? Que é a frota nossa, Iveco, né? Contratos de manutenção. E é em concessionária. E concessionária está fechando. Entendeu? Fecha também. Aí você vai, um caminhão precisa dar manutenção, tal, não tem concessionária, falta peça. Aí começa. Motoristas, né? Sejam eles, até os próprios eu diria que bem menos, mas quando você vai para um agregado, o sujeito não quer viajar para uma região de interior porque tem dúvida se vai achar lugar para dormir, se vai ter lugar para comer, entendeu? Se vai ser fácil abastecer na estrada. Ontem estava faltando diesel na Grande Salvador, entendeu? Então, às vezes começa a esbarrar em algumas coisas de transporte também, tá certo? É o que você está dizendo aí, que começa a afetar, né? Então, eu acho que foi em meados da década de 90, não lembro quem foi o autor lá, eu vou ver se eu lembro aqui, se entrasse no Google aqui, você acha na hora, mas assim, alguém escreveu sobre a Era da Incerteza, né? Tinha um livro, inclusive, A Era da Incerteza. Eu acho que nós estamos vivendo ela, a Era da Incerteza. Semana que vem, no mês que vem, é assim, uma interrogação. Não dá para falar, vai ser assim, ó, estamos esperando isso, estamos esperando aquilo, não, né? Sabe, é incerto, né? Esse caminhar é incerto, né? Ponto de vista de custo, do ponto de vista de processo, de mudança de operação, até por conta do que o Alexandre falou de preocupação com a proteção, saúde, etc. Como que vocês estão imaginando aí o uso de alguma tecnologia diferente para diminuir o número de pessoas dentro do armazém? Como é que vocês estão imaginando esse novo contexto, essas novas práticas? Bom, posso falar pela Dafit em primeiro lugar. Assim, antes até de tudo isso acontecer, a gente já estava com um projeto em andamento e a gente vai fazer go live essa semana ainda de uma solução de automação dentro do centro de distribuição, do centro de distribuição mais novo que a gente tem, e que de fato vai totalmente nesse sentido, né? De gerar muito mais flexibilidade do ponto de vista de capacidade, você acaba tendo uma necessidade de pessoas bem menor, né? Não que a gente vai precisar reduzir time, porque a gente segue com um crescimento muito expressivo enquanto negócio, né? Acima de 2 dígitos aí, ano após ano, mas a gente consegue ganhar uma capacidade, uma assertividade nos processos bem melhor do que a gente vinha rodando até então. Não sei, talvez o Carilo aí, vocês que estão mais no mercado, com várias empresas, com certeza vão ter vários exemplos, mas eu acredito que seja, sim, uma tendência. É claro que nesse exato momento, né, no nosso caso, a gente está com um projeto rodando aí há algum tempo e vai fazer o go live agora.
dar start em um projeto, aprovar um projeto como esse agora, pelo momento vivido, toda essa incerteza, eu acho que não é muito provável que as empresas estejam tomando essa decisão agora, porque é um custo muito alto, né? Quando a gente fala de automação dentro de centro de distribuição, ainda é um custo bastante alto, ainda é um payback relativamente aí, longo, vamos dizer assim, e frente ao custo de mão de obra que a gente tem no Brasil, ainda é algo que está bem distante da realidade de alguns outros mercados, né? Quando você vai para a Europa, Estados Unidos, difícil você visitar um centro de distribuição de alguma empresa lá, algum varejista, e que não tenha algum nível de automação. Mas eu acredito que seja, sim, uma tendência. Acho que até como consequência do que a gente está vivendo, é uma forma de se estruturar para ter mais flexibilidade, né? A gente falou sobre a necessidade de ter capacidade de dar resposta rápida, né? Há diferentes demandas, uma oscilação, uma estabilidade maior, e eu acho que isso é um caminho, com certeza é um caminho, além de também ser uma maneira de proteger as pessoas, né? Claro que isso vai depender muito de que tipo de solução, existe um universo de possibilidades aí, mas acredito que, via de regra, também isso acabe contribuindo nesse sentido. Mas exatamente, né, Alexandre? A gente teve, no primeiro momento, a indústria automobilística, né? Ela retirando o operário, né, o operador, daquelas áreas de maior vulnerabilidade, né? Em especial a questão de prensas, armações, né, soldas, e que você expunha o colaborador aí nessas atividades. E aí a gente começa até aquele processo de automação. E a gente agora começa a ver que também nas situações de armazém, onde a gente tinha proximidade, né, do colaborador e expor ele a esses riscos, né, a automação ela também consegue contribuir para a preservação da vida, né, a menor exposição aí dos colaboradores, né. Então, a gente começou a ver até mesmo o uso da automação em hospitais, né, para evitar o contato com o paciente doente, e também a exposição aí do pessoal aí de linha de frente. Então, é uma realidade, né? Infelizmente, esse momento que teve um impacto, né, tem um impacto importante na economia, ele fez com que a gente tivesse uma elevação, né, no valor da cotação do dólar, e a gente sabe que boa parte dos equipamentos eles são importados. Então, esse equilíbrio, né, na hora de fazer aí a viabilidade, né, ele acaba empurrando, né, e causando aí um alongado aí no retorno aí do investimento. Eu vejo também que vai ter uma grande transformação também puxada por causa do transporte, como o warehouse é um organismo vivo que vai equilibrando as forças, né? Essas mudanças transcendentais na força, na capacidade do transporte, vai empurrar as mudanças também dentro do centro de distribuição, né? Ou seja, não sei, você vai precisar muito mais inteligência para manuseio dos pedidos, para distribuir essas atividades, de um monte de pedidos entrando, van a sair por outro lado, mas de uma forma nova. Se vai precisar sistemas de armazém muito mais inteligentes que talvez de fato também, novamente, existem, mas agora vão ter que ser usados ao máximo. Uma tendência que vai haver, a gente já tem um caso específico no estado de Goiás, né, mas assim, no nosso entendimento isso vai se ampliar, talvez não agora, mas no pós, aí vai, né, que é o seguinte, são os estados, né, que para renovar os termos de acordo aí, os regimes especiais, né, vincular isso à empregabilidade, podem esperar que isso vai acontecer, tá certo? Podem aguardar. Então, assim, a gente fala muito de automação e tudo e tal. Goiás, só para vocês terem um exemplo, é um estado que tem
muitos benefícios fiscais, principalmente para a indústria, né? Um estado que nos últimos anos se industrializou de forma muito rápida, né? E principalmente indústrias que têm na matéria-prima o agronegócio. Então, no final de abril, meados de abril, ele condicionou a renovação e a sustentação, a continuidade, né, de qualquer regime especial do Estado ao fato de você não demitir ninguém que esteja no grupo de risco. Entendeu? Qualquer pessoa que estiver no grupo de risco, você não pode demitir. Então, nosso caso, em Goiás, nós temos aproximadamente 59 pessoas no grupo de risco, afastado, não pode vir para operação e você não pode desligar, senão você perde tempo de acordo. E outros estados, a gente já sabe que estão sinalizando que no pós-pandemia isso deve acontecer. Então, é que a gente fala de automação e tudo, então, tá. É uma coisa que tem que estar, assim, diariamente no nosso radar, né? Mas eu acho que, do ponto de vista de empregabilidade, a gente vai ter novidades aí do pós-pandemia. É a minha expectativa, por tudo que a gente tem visto aí, a gente tem CD em Minas, Goiás, Bahia, João Pessoa, Manaus, Maranhão. Então, muito provavelmente, isso tende a se tornar uma prática comum entre os estados, né? Acho que cabe essa observação. Legal. Como é que vocês, assim, quando a gente olha para a indústria, para o varejo, para a distribuição, né, a gente nota naturalmente que nesse momento agora de transição, de saída de uma possível saída de uma crise com potencial renovação de outras ondas de contaminação, enfim, essa preocupação nos segmentos ela pode aliviar. A gente imagina que alguns setores vão retomar a atividade, né? Setor principalmente de transporte, setor de consumo não durável, né? Que deu uma parada boa, não durável até que não sofreu tanto. Como é que vocês imaginam se é possível haver uma colaboração maior entre os segmentos, entre as empresas, né? Na medida que uma empresa que sofreu menos, ela tentar colaborar no segmento dela ou colaborar mutuamente dentro do compartilhamento, que nem a gente vê o caso da Azul e da Gol, né? Estão compartilhando muito, como é que chama? Muito enxergando o ativo dela dentro de um contexto de utilização mútua. Vocês estão imaginando que isso possa acontecer em algum setor de vocês? Alguma colaboração para sair junto da crise mais forte? Assim, até como fechamento da nossa conversa aqui, para a gente poder levar essa mensagem aí de cada um de vocês aí para essa visão de próximos passos, vamos chamar assim. Assim, por definição, né, e a gente é uma crença nossa aqui, é que eu não sei como é que será o futuro, eu sei que ele será diferente do que aconteceu até então, né? Você está falando, é uma probabilidade grande, né? Você pensa, por exemplo, Brasil, atender todas as regiões, você tem que ter escala, volume, às vezes, para atender algumas regiões que várias empresas não vão ter, né? Nós tivemos exemplos aí de várias empresas que deixaram de atender algumas regiões por impossibilidade. E agora, para voltar a atender, muito provavelmente vai ter que fazer, tá certo? Se for digamos, uma condição de sobrevivência e até de rentabilidade e tudo, tá, eu particularmente não vejo objeção nenhuma, eu vejo até como solução, tá certo? Como solução, né? Certo? Como condição de sobrevivência. Eu acho que muita coisa diferente vai acontecer de agora em diante, né? E nada como manter uma mente bastante arejada para receber, tá certo? Essas novas visões, essas novas possibilidades nesse mundo de perspectivas diferentes, né? A gente tem que estar assim absolutamente aberto, né? Eu tenho repetido isso muito sempre para a nossa equipe aqui, mentes arejadas, que os ares mudaram. Se o ar está mudando, você precisa arejar sua mente. Do contrário, sabe, você não vai sobreviver. Sabe? Ou se vai, você vai ficar rapidamente para trás. Defasado. Legal. A gente já viveu esse tipo de colaboração e acredito que vai continuar se expandindo cada vez mais em Europa, por exemplo. Tivemos grandes parcerias com cadeias de grocery, que eram as únicas que conseguiam funcionar nos lockdowns, não?
já eram parceiros de Samsung e conseguimos continuar operando junto com eles, não? Así que sim, esse tipo de colaboração obviamente vai começar a surgir, sempre vão aparecer novos cenários, não? Como por exemplo o do Rappi com nossos parceiros nas lojas físicas. Van a começar a aparecer muitos cenários de colaboração entre indústrias e negócios. Legal. Alexandre? Eu concordo. Eu acho que só para dar um exemplo, o momento em si, eu acho que ele já promove, né? Acho que todo mundo teve já de imediato que lidar com, entre aspas, um inimigo comum, vamos dizer assim. Então, eu assim, cito como exemplo a colaboração que eu enxerguei claramente entre os diversos players do mercado, no sentido de compartilhar práticas, o que a gente está tentando fazer, como lidar com a situação. Então, quando eu dei alguns exemplos aqui de adequações das operações dos CDs, eu tive contato com diversas pessoas, de vários concorrentes mesmo até, e foi sempre uma conversa já muito aberta, no sentido de, putz, vamos todo mundo aqui fortalecer em conjunto, né, criar um fortaleza em conjunto para lidar com a situação. E do ponto de vista de negócio, parceria seja com fornecedores, seja com outros players aí, eu acho que também é algo natural, né? Pode ser uma questão de acessibilidade, né, como o Avenor comentou. Se você conseguir acessar uma determinada localidade, vai ser a única alternativa. Pode ser uma questão de conseguir uma maior eficiência, né, conseguir ter um custo melhor, velocidade, ou para viabilizar também justamente a conveniência que o consumidor ou que o cliente quer. Então, motivos para existir essa colaboração, eles são mais do que claros, né? E acho que a tendência vai ser justamente esse sentido. E o que ajuda também é que a gente vem ao longo dos últimos anos, principalmente, uma escalada grande aí no desenvolvimento de tecnologia, soluções que permitem colaboração. Então, acho que isso também acaba sendo um catalisador, né? Acho que a necessidade, né, o porquê de fazer a colaboração é algo que já existiu sempre, talvez esteja mais ressaltado agora, só que a hora que você combina isso com soluções de tecnologia que vão viabilizar, aí a gente tem um ambiente bem favorável e provavelmente a gente vai enxergar isso crescendo bastante mesmo. Exatamente, nessa linha que eu costumo, às vezes eu escrevo algumas coisinhas aí, a gente fala da tempestade perfeita, né, que é uma teoria aí da tempestade perfeita, que é justamente o que eu acho que o Avenor falou de estar tudo muito desorganizado, quer dizer, essa confusão do Covid desorganizou setores que supostamente estavam bem organizados. Alguns estavam acomodados, né? A gente vê novo normal, eu costumo falar que é o novo comum. Ou seja, normal sempre foi ter e-commerce, mas não era comum, não era habitual. E agora o hábito mudou. Então, o que era normal passou a ser comum, tem que ser comum. Se não for comum, ele não é hábito, ele não é volume, ele não dá negócio, ele não gera receita, né? Então, eu gosto muito de pensar que essa tempestade de condições de mercado mudando, ela se combina com toda essa capacidade de digitalização das plataformas digitais de engajamento e acho que dessa mobilização das empresas e das pessoas para se colaborarem. Eu acho que isso, por mais que exista naturalmente empresas e pessoas, vai ter muita aquisição, vai ter muita empresa quebrando, vai ter muito negócio que vai abrir espaço, mas o cliente é o mesmo, né? As empresas de transporte são as mesmas, as tecnologias estão aí para juntar tudo isso, né? E criar um momento de digitalização, um momento de aproveitar. Eu acho que o momento agora, eu acho que quem conseguir enxergar oportunidades e tiver exercitado, né, essa capacidade de saber lidar com a tecnologia e saber lidar com a integração entre elas e tirar proveito, eu acho que vai conseguir dar um passo à frente. Então, eu enxergo colaboração muito no sentido de compartilhar conhecimento, compartilhar informação
e saber todo mundo ganhar, né? O Omnichannel ele mostra muito isso. Todo mundo tenta ganhar um pedacinho e fazer o resultado final ser melhor. Então, vamos tentar aproveitar a crise aí, né, Edson, para a gente poder sair do outro lado mais fortes e mais felizes, né? Pelo menos essa é uma tentativa, né? É isso aí. Muito bom. Pessoal, eu acho que a gente está avançando com a hora, né? Sem dúvida alguma, o papo é bem interessante, né? Principalmente quando a gente está aí de casa, né? Fazendo aí esse nosso bate-papo. Mas eu vou pedir, então, que a gente faça aí uma consideração final, aí, cada um de vocês, para a gente ir encerrando aí a nossa conversa, aí, nosso debate aí dessa de hoje. Começamos por quem? Quem quer fazer aí seu comentário? Diga lá, Bel. A consideração final que eu quero fazer também, uma expressão que eu tenho utilizado muito aqui, é que a relatividade do tempo mudou. Ponto. Entendeu? Tá certo? Mudou. O tempo hoje não é o mesmo tempo. Entendeu? Tá certo? O tempo presente, o tempo futuro não é o mesmo. O Covid veio e, assim, a gente não dominou ainda, não tem nenhuma certeza em torno das consequências. Isso faz mudar a relatividade do tempo. Mais rápido, mais lento? Não sei. Vai mudar. Já mudou. Entendeu? Já mudou. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. Quem mais? A gente está vivendo uma tragédia, então é muito difícil sobrelevar uma tragédia. Então, não sei, estou tentando praticar dentro de minhas atividades do dia a dia como aliviar essa tragédia. Né? Acho que há mais um despertar do sentido da comunidade, da compaixão, e todas essas coisas se podem aplicar no trabalho, nos negócios e no dia a dia. Então, estou bastante focado nisso. Acho que seria a minha consideração final. Bom, Alexandre. Eu acho que talvez até um pouco em linha com o que o Paulo está falando, eu acho que talvez a gente nunca esteve tão distante das pessoas, mas precisou tanto cuidar delas, né? Eu acho que é uma realidade diferente, que a gente não esperava. Todo mundo está sendo colocado aí a um ambiente de estresse. E é claro que eu acho que isso é um ponto bastante relevante. A gente não pode perder de vista nunca, né? Acho que, apesar de toda a transformação digital que a gente fala, o maior ativo das empresas vai continuar sendo as pessoas, né? São elas que constroem, fazem tudo. Acho que a gente está vivendo um momento de ter bastante atenção e provavelmente no pós-pandemia a gente vai ter consequência disso, né? Saúde mental já é algo que está muito forte aí, né? As doenças relacionadas a isso, a gente já vem vivendo aí quanto é tão comum se falar sobre depressão, né, doença do século e tal. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo vai ter sequelas. A gente tem que ter bastante cuidado com as pessoas, com os times. Acho que era algo que a gente não explorou muito aqui, mas acho que é relevante também, a gente não perdeu o foco. Bonaza, quer comentar alguma coisa? Eu gostaria de reforçar esse ponto do Alexandre. Eu acho que quando a gente fala de logística, a gente fala de muita execução, né? Eu acho que tem muito cérebro e muita execução. E quando a gente fala de home office, as empresas estão já vi muitos estudos falando de empresas que realmente vão vão adotar o home office como forma de gestão. E aí nada mais importante do que a capacidade de liderança. Eu acho que se a gente sempre achou que liderança era algo importante nas empresas, hoje vai ser muito maior, porque quem era líder a pessoa está enxergando o outro ali, né? Hoje em dia não, você lidera pela atividade, pelo plano, pela capacidade de enxergar talentos, pela capacidade de saber lidar com tarefas, né? Executar as tarefas, saber cobrar. Eu acho que o líder hoje está muito mais desafiado do que antes. Então eu diria que
é uma capacidade de liderar e de saber gerenciar resultado mais do que nunca, né? Respeitando as pessoas, mas saber tirar delas o que elas querem, né? Se elas serem mais felizes e elas poderem dar o resultado que se espera. Então, liderança... Ser mais líder e menos supervisor, né? Isso, exatamente. Muito bom. Mas muito bem, pessoal. Eu quero aproveitar aí mais uma vez para agradecer aí o tempo e o empenho de vocês, aí as excelentes contribuições que vocês trouxeram aí para esse nosso bate-papo. Para mim foi extremamente rico, né? Fazer aí desse formato, né, à distância, mas com uma mesa de debate uma mesa virtual de debates bem rica, né? Profissionais aí como vocês. Agradecer também o Roberto, né, pela iniciativa e pelo convite aí do painel logístico, também o time aí da Log School que está dando aí todo esse suporte aí para viabilizar esse nosso bate-papo, né? Eu sei aí dos desafios aí que a gente tem sofrido, né? Quando o Avenor comentou aí com relação ao tempo, né, e a relatividade do tempo, no finalzinho de março, quando eu soube que ficaríamos um tempo isolados, né, em quarentena, eu achava que esse tempo não ia passar nunca, né? E aí a gente já passou 3 meses e, nossa, mas foi tão rápido, né? Como passou rápido esses 3 meses, né? Parece que eu nem tirei o pijama, né? Não deu nem tempo de trocar o pijama, mas realmente está sendo aí um momento de reflexão, reinvenção, e eu tenho certeza que de aprendizado também. Mas agora eu passo aí a palavra e retorno a palavra para o David, né, para o Roberto, para ele fazer aí o encerramento. Roberto. Palavra sua. Eu queria parabenizar a todos aí pelo debate de altíssimo nível, né? A gente demorou um pouco para ter essa iniciativa de trazer um evento consagrado nosso que era físico, né, que é o nosso workshop de logística, soluções e tendências, esperando o tempo certo para trazer as pessoas certas, e vocês são as pessoas certas. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, Corazza, Pablo, Alexandre e Solenor, né? Parabenizar as empresas que vocês representam, estão muito bem representadas por vocês. Agradecer ao Edson pela parceria de longa data e meu mentor aí na logística, um dos caras que me motivou desde quando era estagiário, meus 18 anos, faz tempo, vamos para a idade aqui não. Professor. Espero vê-los em outros eventos nossos, com certeza. A gente não vai parar por aqui não, vamos fazer bastante coisa assim, até que a gente volte para o nosso antigo normal, e consiga olhar olho no olho do cliente e sempre estar trocando experiência, sempre compartilhando aí o nosso dia a dia na logística. Muito obrigado a todos, agradecer a Log School pela parceria e suporte, agradecer as empresas que estão nos apoiando nesse evento também, que é a Agra, que é a Máxima Negócios, né, que é a Saúde Equipamentos, agradecer a eles também. E não tenho palavras para falar o quanto eu estou feliz com esse primeiro evento nosso online e o resultado de sucesso com esse alto nível de debate. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Obrigado, pessoal. Conseguimos. Boa noite para vocês. Né? Um bom e merecido descanso aí. Até mais. É isso aí. Até mais. Obrigado. Até mais, já.